minhas queridas, bom dia, boa tarde, boa noite. É com grande alegria que nós estamos aqui novamente reunidos para junto falarmos sobre a República Velha Brasileira. E o tema de hoje é Movimentos Sociais da República Velha. E o que são esses movimentos sociais da República Velha? Como o próprio nome diz, são movimentos sociais que irão ocorrer no Brasil naquele período conhecido como República Velha, que é o período que vai desde 1894, nesse caso específico, né, a República das Oligarquias, de 1894 até 1930. Esses movimentos se dividem em dois grandes grupos, os movimentos sociais rurais e os movimentos sociais urbanos. E aí o que a gente vai ter isso? Movimentos sociais rurais são aqueles que vão ocorrer nas áreas rurais brasileiras, e os urbanos a partir do crescimento da cidade, do fortalecimento dos problemas sociais que vão ocorrer, e aí acabam gerando esses movimentos dentro das estruturas urbanas brasileiras. Esses movimentos sociais rurais merecem destaque. O primeiro deles, o movimento que ocorre no Nordeste do Brasil, mais especificamente na região ali da Bahia. Esse movimento é conhecido como movimento de Canudos. Né? O que é esse movimento de Canudos? É um movimento que vai ter como líder o beato Antônio Conselheiro. E exatamente por ser liderado por um beato, um líder religioso, esse movimento se enquadra na definição de movimento messiânico. E o que é isso daí? Bom, é na realidade um povoado que vai surgir no interior da Bahia, na região de Belo Monte, às margens do rio Vaza Barris. Esse povoado ele vai ter origem nas pregações e peregrinações realizadas pelo beato Antônio Conselheiro. Para a gente entender como é que isso vai ocorrer, é só lembrar que a estrutura do Nordeste brasileiro, como do Brasil como um todo, ela era marcada pela concentração fundiária. O que quer dizer isso? A concentração de terras nas mãos de pouquíssimas pessoas. A fome, a miséria, a exploração. E no caso do Nordeste, a grande predominância dos coronéis, que eram os grandes latifundiários que manipulavam, que controlavam e que usavam a violência para ter o domínio sobre as populações pobres desse Nordeste. E é nesse clima de pobreza, de miséria, de abandono por parte do governo, da completa ausência de leis trabalhistas e de programas sociais, que a população do Nordeste vai viver à mercê desses coronéis, desses poderosos. É nesse clima todo que Antônio Conselheiro vai ter, segundo ele, uma visão divina e passa a pregar em nome de Deus. E ele vai perambulando pelo Nordeste. Né? E à medida em que ele vai perambulando, saindo de cidade em cidade, ele vai atraindo pessoas que vão seguindo, pobres, miseráveis, mendigos, né? Desalentados da vida, desempregados, vão seguir Antônio Conselheiro. E ele sempre pregando em nome de Deus. Até que num determinado momento, final do século XIX, mesmo antes do início da República, da proclamação da República, finalzinho do segundo reinado, Antônio Conselheiro e seus seguidores chegam à região de Belo Monte, na Bahia, nas margens do rio Vaza Barris. Chegando ali, eles encontram uma fazenda abandonada, uma área enorme abandonada, e o que eles vão fazer? Vão se estabelecer na área. E a partir daí, Antônio Conselheiro começa a criar uma comunidade agrária que vai ser autossuficiente com o tempo. Nessa comunidade, todas as estruturas eram dadas com bases religiosas. Isso quer dizer o que na prática? Quer dizer que o Antônio Conselheiro cria uma comunidade que está independente do Estado. Ele não se submete às leis dos coronéis, às leis do Estado ou do governo da Bahia. Então ele cria suas próprias leis que valem na comunidade. Toda a estrutura tem como fundamento a religião do Antônio Conselheiro. E o Antônio Conselheiro ele vai ter alguns devaneios, o que era normal. Ele vai dizer que o Deodoro da Fonseca, quando vem a proclamação da República, que Deodoro era o anticristo, que estava acabando com a religião, porque separou a igreja do Estado. Então eles tinham umas pregações malucas. Essas posições do Antônio Conselheiro, de dizer que o Deodoro era o anticristo, que Dom Sebastião, da lenda do sebastianismo portuguesa, voltaria para libertar o Brasil do anticristo. Isso aí vai crescendo e vai gerando uma oposição a ele, Antônio Conselheiro. Um outro grande problema que vai surgir é porque o Antônio Conselheiro
ele vai criar toda uma estrutura, um povoado que cresce, que se desenvolve, e à medida em que ele vai crescendo e se desenvolvendo, todos aqueles que estavam no povoado do Antônio Conselheiro, povoado de Canudos ou do Belo Monte, ficam livres da influência e do domínio dos coronéis. Então o que os coronéis começam a imaginar? Que Antônio Conselheiro é uma ameaça ao poder deles, ao domínio deles. Né? E aí passam a espalhar a ideia de que Antônio Conselheiro era um monarquista que queria restaurar a monarquia no país. E vem então, a partir daí, uma campanha intensa no Brasil, nos jornais do Rio de Janeiro, principalmente, contra Antônio Conselheiro. A Igreja Católica se junta ao governo federal, aos coronéis, no combate a Antônio Conselheiro. E a campanha contra o Conselheiro era tão grande, contra o povoado de Canudos era tão grande, que despertou o interesse e a curiosidade de Euclides da Cunha, um jornalista e escritor da época. Euclides da Cunha vai passar um tempo em Canudos, escreve a sua grande obra, chamada Os Sertões, que é a grande base para nós entendermos o povoado de Canudos. Bom, resumindo essa história, o que ocorre? O crescimento e a falta de controle dos órgãos públicos sobre Canudos leva o governo federal, o governo da Bahia, os coronéis com o apoio da Igreja Católica, a desenvolverem expedições para destruir o povoado de Canudos. Ao todo são 4 expedições. Na 4ª e última expedição, o povoado de Canudos vai ser completamente arrasado, completamente destruído pelas tropas federais. Então vai ser o povoado vai ser destruído, grande parte dos habitantes de Canudos vai ser morta, né, pelas tropas federais. Então o povoado acaba sendo eliminado pelo governo federal, acabando aí a experiência de uma comunidade agrária coletivista, né? Porque lá uma das grandes marcas é a ausência da propriedade privada. Eles eram coletivos, trabalhavam coletivamente a terra, produziam tudo coletivamente, e a produção era distribuída na comunidade e o excedente era comercializado nas feiras da região. Portanto, essa experiência desaparece aí. Tá? E por enquanto é só. Daqui a pouquinho nós temos o movimento do contestador. Dando continuidade aos nossos movimentos sociais da República Velha, nós agora vamos falar de um movimento chamado de Guerra do Contestado. O que é essa Guerra do Contestado? Como o próprio nome diz, é uma guerra que vai ocorrer numa região chamada de Contestado. Essa região do Contestado ficava na divisa entre o Paraná e Santa Catarina. E era uma área em que os dois estados brigavam pelo território, e aí não era nem de um nem de outro. E como havia uma grande quantidade de pessoas pobres, sem terras, miseráveis, também na região tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, vai aparecer um beato chamado de João Maria e o outro chamado de José Maria, os 2 irmãos. E aí eles vão começar a liderar essa comunidade. Essas pobres da região vão se estabelecer na área do Contestado e lá vão montar uma comunidade coletiva e religiosa semelhante àquela de Canudos. Porém, com um detalhe, ela não sofre a influência de Canudos, nem vice-versa. Até porque o Contestado é posterior a Canudos, consequentemente, não influenciou Canudos, mas também não recebe a influência de Canudos. Então, eles vão criar uma comunidade de bases religiosas, de base coletiva, produção agrícola, principalmente a produção de mate e a exploração de madeira na região. Porém, o que ocorre? O governo federal, o governo brasileiro, vai financiar e levar a ideia à frente, um projeto, para construir uma estrada de ferro ligando o São Paulo até o Rio Grande do Sul. Só que para que essa estrada de ferro fosse construída, ela tinha que passar exatamente na área em que estava essa comunidade pobre, essa comunidade religiosa. E aí o que vai acontecer? Vai ter que desocupar a área. Primeira tentativa de desocupar não deu certo, desocupou, eles voltaram, até que na realidade o governo Venceslau Braz resolve radicalizar. E entre 1912 e 1916 eles vão descer a porrada, literalmente, na comunidade. No finalzinho, inclusive, vai ser utilizado até bombardeio federal para limpar a área, desocupar a área. Quando essa comunidade ela é extinta, o que acaba acontecendo? A área vai ser desocupada e a empresa, o consórcio americano-inglês, vai se apoderar do território para promover a exploração madeireira na área. Então, mais uma vez, os interesses
superiores, os interesses internacionais e os interesses federais se sobrepõem aos interesses de uma camada pobre, que é uma das grandes marcas da República Brasileira. Né? Dessa forma, acaba também sendo destruído o povoado do Contestado, como foi o povoado de Canudos. Um outro movimento importante que a gente fala nesse período da República Velha é a chamada Revolta de Juazeiro. Porém, tem um pequeno detalhe, uma diferença. Qual é a diferença? É que a Revolta de Juazeiro, que ocorre na cidade de Juazeiro, lá no Ceará, essa Revolta do Juazeiro, apesar de envolver a população pobre, envolver os fiéis, envolver todo mundo ali, ela é essencialmente um movimento elitista. Por que isso? Porque ela está ligada a funções políticas e não a características econômicas e sociais. Isso porque o presidente Hermes da Fonseca, quando ele vence as eleições, um grupo de brasileiros ficou contra ele, na chamada campanha civilista. Então, um grupo da elite brasileira apoiou o candidato Rui Barbosa, que foi derrotado. No governo, Hermes da Fonseca resolve, então, perseguir os seus opositores. E aí ele vai decretar a chamada Política das Salvações. O que é essa Política das Salvações? A Política das Salvações é quando o Hermes da Fonseca ele decreta a intervenção federal nos estados que eram comandados pela oposição, que é o caso do Ceará. Então ele vai fazer a intervenção no Ceará, ele retira a família Scioli do poder, e aí o padre Cícero, que era um dos grandes coronéis da região, envolvido com política e tudo mais, e com a própria família destituída, se junta a esses coronéis, lidera os coronéis que foram apeados do poder, e gera a grande revolta, a Revolta do Juazeiro. Então, o grande líder dela é o padre Cícero Romão Batista, conhecido apenas como Padre Cícero ou Padrinho Cícero, Padim Cícero, lá no Ceará. E aí a guerra vai ocorrer, o Hermes da Fonseca vai ser derrotado, as tropas federais serão derrotadas, e com a derrota das tropas federais, a família que havia perdido o poder é reconstituída ao poder, reconduzida ao poder, e aí a revolta acaba, né? Então, logicamente que o padre Cícero saiu ainda mais fortalecido da revolta do que aquilo que ele era antes. Ele se transforma, então, na grande liderança política e religiosa da região. E o seu poder era tanto que ele passa a agir independente da Igreja Católica a qual ele pertencia. E chega um momento em que a Igreja vai, inclusive, excomungá-lo. O que significa dizer isso na prática? Vai tirar a comunhão, será expulso da Igreja Católica. Mas mesmo sendo expulso, ele vai continuar pregando, fazendo a sua igreja, fazendo tudo ali, independente da Igreja Católica. Hoje, para a crença popular, Padre Cícero é o Santo Padre Cícero, né? Não reconhecido pela Igreja Católica. E até hoje, na região de Juazeiro, na região de Canindé, existem peregrinações enormes, anuais, em relação ao Padre Cícero, né? Assim como nós temos a de Aparecida, existe lá no Nordeste a de Padre Cícero Romão Batista. Um beijo em seus corações.